Olá, pessoal! Bem-vindos a essa nossa revisão de alto rendimento. Hoje a gente vai destrinchar um daqueles temas que costumam dar frio na barriga na hora da prova. O Decreto Estadual número 10.086 de 2022 do Estado do Paraná, que regulamenta a nova lei de licitações. O nosso objetivo hoje é analisar cirurgicamente o título 1 do capítulo 1 ao 3. É justamente aí que as bancas examinadoras adoram esconder aquelas famosas pegadinhas. Dominar esses capítulos específicos é absolutamente crucial para garantir pontos preciosos e não cair em armadilhas comuns. Bom, vamos direto ao ponto. O nosso roteiro de estudos hoje é super objetivo. Vamos passar pelo âmbito de aplicação, ver alguns conceitos e definições essenciais, entender a designação de agentes públicos, falar sobre o agente de contratação e, por fim, o papel da autoridade máxima. Vamos lá? Então, começando pela seção 1, o âmbito de aplicação. Olha só, saber exatamente quem é obrigado a seguir esse decreto e quem apenas pode seguir é, com certeza, o primeiro grande teste de qualquer prova sobre o assunto. Funciona assim. De um lado, a gente tem a aplicação obrigatória, que atinge em cheio a administração pública estadual direta, autárquica e fundacional do Paraná. Para eles não tem escolha, a regra é impositiva. Mas, do outro lado, e é aqui que mora a pegadinha clássica, a gente tem a adesão opcional. Os órgãos dos poderes legislativo e judiciário, o Tribunal de Contas, o Ministério Público e a Defensoria Pública, eles podem aderir de forma total ou parcial. Prestem bem atenção na palavra-chave. Poderão. A adesão deles é totalmente facultativa. Então, se aparecer uma questão afirmando que o Tribunal de Contas do Estado é obrigado a aplicar esse decreto na íntegra, pode marcar como errada sem medo. Passando agora para a seção 2, conceitos e definições essenciais. Avançando aqui para o vocabulário da lei, o capítulo 2 traz as definições. E, gente, são mais de 100 definições ali. A nossa estratégia ideal é focar estritamente nos conceitos que mais caem e naqueles que parecem meio contraintuitivos, sabe? Um termo de altíssimo rendimento nas provas é o value for money, ou valor pelo dinheiro. Quando a gente pensa em licitação, o instinto logo diz que a melhor proposta é simplesmente a mais barata. Mas não é bem assim. Esse conceito prova justamente o contrário. Na verdade, uma metodologia super complexa que avalia se o uso dos recursos está sendo efetivo, eficiente e econômico. A conta fecha considerando custos, benefícios, riscos e, um detalhe importantíssimo, atributos que não têm a ver com preço. O objetivo final é sempre tirar a maior utilidade possível do gasto público. Então, o ponto crucial aqui é um conceito chamado preclusão lógica. Basicamente, é a perda de um direito processual. Isso acontece quando se perde a faculdade de praticar um ato simplesmente porque um outro ato, totalmente incompatível com ele, já foi praticado antes. Imagina a seguinte cena. Um licitante concorda formalmente com uma decisão e logo no dia seguinte tenta entrar com recurso contra ela. Não faz sentido, né? O ato de concordar gerou a tal da preclusão lógica do direito de recorrer. É vital focar na palavra incompatível para não confundir isso com a simples perda de um prazo. E isso levanta uma pergunta bem interessante para nós. Afinal, qual a diferença entre etapa e fase? No dia a dia, parecem sinônimos perfeitos, mas no rigor desse decreto, confundir essas duas palavras custa pontos preciosos. As bancas amam inverter esses dois conceitos para testar o nosso domínio do vocabulário técnico. É o seguinte, existe uma hierarquia rigorosa. A etapa é o guarda-chuva maior, é a divisão cronológica mais ampla, com grandes objetivos definidos, e adivinha, ela é composta justamente por fases. Já a fase é a engrenagem menor. É cada subdivisão sequencial dentro de uma etapa, com características próprias e buscando um resultado bem específico e parcial. Para não esquecer mais, a etapa é como se fosse o livro inteiro, enquanto a fase é só um capítulo. A fase sempre vai estar contida dentro de uma etapa. Certo. Indo para a seção 3, designação de agentes públicos. O decreto estabelece umas regras bem rígidas sobre quem realmente tem o poder e a permissão legal para conduzir essas licitações. A regra geral é que os agentes públicos designados devem, de preferência, ser servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração. A lógica por trás disso é super simples. É para blindar o processo com servidores de carreira que têm a estabilidade e a independência necessárias para tomar decisões pesadas sobre o dinheiro público. Mas olha só o que é realmente interessante neste ponto. A gente sabe que a matéria-prima preferida das provas é a exceção à regra, certo? O parágrafo único do artigo 13 traz uma flexibilização essencial. Excepcionalmente,
por ato devidamente motivado, poderão ser designados para as funções essenciais servidores titulares de cargo em comissão. Ou seja, não é totalmente proibido usar comissionados. A lei só exige que seja uma situação excepcional, justificada pelo interesse público e com uma falta comprovada de servidores efetivos. Então, se a prova tentar afirmar que é absolutamente proibido usar comissionados para conduzir o processo, é uma pegadinha. A afirmação é falsa. Avançando para a seção 4, o agente de contratação. Com esses requisitos já definidos, o nosso destaque recai sobre o agente de contratação, que é basicamente o grande maestro de toda a operação da licitação. O fluxo das responsabilidades dele segue passos bem marcados. Passo 1. Ele coordena a sessão pública e o envio de lances. Passo 2. Verifica e julga as condições de habilitação. Passo 3. Conduz aquela etapa competitiva intensa. Em resumo, é esse agente que dá todo o impulso ao ciclo de vida do procedimento, corrigindo erros e tirando da jogada os licitantes com problemas que não têm conserto. Mas prestem muita atenção ao passo 4. Esse agente apenas propõe a revogação ou anulação da licitação. Atenção máxima aqui, gente. Esse é um verdadeiro campo minado nas provas. É extremamente comum as questões de múltipla escolha afirmarem que o agente de contratação tem o poder de anular ou revogar uma licitação que deu errado. Essa afirmação é completamente falsa. Não caiam nessa. O agente instrui o processo e propõe a medida, mas ele não tem a caneta final para assinar essa anulação de jeito nenhum. A decisão definitiva e a autorização ficam sempre a cargo de uma autoridade superior. E isso nos leva à seção 5, o papel da autoridade máxima. Afinal, quem é essa pessoa lá no topo da hierarquia? Estamos falando dos secretários de Estado, na administração direta, e dos diretores gerais nas autarquias e fundações. Só eles detêm esses poderes executivos definitivos. Pense nisso como o checklist supremo de poderes executivos no processo de licitação. São eles os responsáveis pela governança, que inclui implementar toda a gestão de riscos do órgão. São eles que fazem a homologação, confirmando se o trabalho lá do agente de contratação foi regular. São eles que realizam a adjudicação, entregando oficialmente o objeto ao vencedor. E, naturalmente, são eles que celebram o contrato final e que de fato acatam a proposta de anulação de um processo. E isso ilustra brilhantemente uma regra super importante de delegação. Como grandes gestores que são, essas autoridades até podem delegar certas funções, como, por exemplo, autorizar a abertura de um processo administrativo para apurar responsabilidades. Mas existe uma linha intransponível. A aplicação da tal sanção de inidoneidade, que é aquela declaração de que uma empresa não é mais idônea para assinar contratos com o Estado, é de competência absolutamente exclusiva do titular da pasta, o secretário. Isso não pode ser delegado sob nenhuma hipótese, de jeito nenhum. É exatamente esse detalhe fino que separa quem domina o assunto de quem fez só uma leitura superficial. Para a gente fechar esse raciocínio com chave de ouro, eu vou deixar um verdadeiro teste de fogo que une os conceitos do Decreto 10.086 que vimos hoje. Pensa comigo. Se um processo licitatório precisa ser anulado e por acaso um servidor comissionado está atuando licitamente como agente de contratação por falta de efetivos, quem é que de fato assina o ato de anulação? Seria o agente, já que ele conduziu tudo ali de perto, ou a autoridade máxima? A resposta para essa pergunta revela quem realmente entendeu a engrenagem do título 1. É hora de revisar as anotações e buscar essa conexão. Bons estudos e até a próxima!